Boa noite, galera. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Hoje nós teremos o nosso último culto com esse tema, pureza. Nós vamos entrar em outro tema e eu vou falar ele no final. Mas eu gostaria de encerrar esse tempo onde nós falamos sobre a pureza que nós temos que ter com as coisas. E nós passamos por muitos temas, né? Nós falamos sobre pureza no trabalho, nos relacionamentos, pureza no nosso relacionamento com a cultura, pureza no nosso relacionamento com Deus. E hoje eu gostaria de pegar isso tudo, né? Falamos da cultura, falamos dos relacionamentos, e a gente já aprendeu sobre isso. Mas eu quero finalizar lendo um texto. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Hoje vai ser uma pregação, um momento de reflexão bem padrão presbiteriano. Vou expor o texto, quero expor o texto. Nós vamos pegar o texto, vamos esmiuçar o texto. O que o texto está falando para nós? O que a palavra de Deus está comunicando ao povo de Deus? Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Tem como subtítulo, na nova versão Almeida e atualizada, a graça salvadora justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então aqui nós temos um resumo sobre essa questão do nosso proceder diante a sociedade, desse proceder puro que a gente tem que ter, que a gente é chamado por Deus a ter diante, né, dos vários aspectos que a gente tem contato na sociedade. E quando nós pensamos nessa pureza e nesse proceder puro, a gente tem alguns personagens bíblicos, né? Quando a gente vai olhar absurdo, e quando a gente olha para esses personagens, a gente percebe, né, claro, eles pecaram, erraram, não procederam 100% puros em todas as situações, mas o que está registrado na Bíblia é que eles tiveram um proceder acima da média, até mesmo de outros personagens bíblicos. E o interessante disso tudo é que, apesar de eles serem muito bons exemplos quanto a isso, nós temos também, né, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é acima de todos, né? É o top 1, né? A gente vai perceber que ele procedeu 100%, ele foi 100% puro em todos os aspectos. Agora pensa bem, olha para a tua vida, essa vidinha meia boca tua, é que demorava muito tempo naquela época para fabricar as peças, né? E tem até um meme de um cara justificando a teologia da prosperidade, dizendo que Jesus fazia mágica, né? O pessoal demorava 1 ano para entregar a mesa, Jesus fazia aparecer em um dia. Isso não é verdade, não temos registro bíblico disso, mas é interessante nós perceber que até nisso, possivelmente, nessas coisas que talvez para nós, que somos meros mortais, deixaria a gente totalmente impuro, xingaria, acharia ruim, até mesmo com Deus às vezes, com Jesus o proceder dele foi puro, em todo momento. Os seus relacionamentos, as vezes que ele se relacionou com as pessoas, os momentos onde ele teve a oportunidade de ser impuro, ele foi santo. E Satanás tenta apontar textos bíblicos e Jesus, né, rebate, fala: meu filho, estou na minha área de atuação aqui, velho. Você está
conversando com quem entende, com quem manja, com quem é o verbo, que estava lá desde o princípio, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E quando a gente observa isso tudo, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que a gente é miserável. É coisinha boba, coisinha à toa a gente já está pecando. A gente criou um termo agora, entre nós, que é o pecar de graça, né? É até errado, né? Mas é engraçado a gente falar isso. Às vezes o cara peca uma coisa tão boba, fala um palavrão, xinga um aqui, fala uma coisa errada, fala uma heresia, está pecando de graça, não está compensando esse teu pecado não, meu filho. E aí a gente usou esse termo, né, para brincar. Claro que nenhum pecado no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a cultura, esses funk com palavrão que você escuta aí, né, Gabriel? Então. E diante disso, eu gostaria que nós observássemos para esse texto e pensássemos que a salvação, todas essas coisas, elas implicam que o crente viva de uma forma diferente, que o crente tenha um proceder puro. E aí a gente vai responder algumas perguntas que podem surgir na nossa cabeça durante isso. Vamos para o verso 11? O verso 11 vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Aqui nós temos o dizer do apóstolo Paulo dizendo que a graça de Deus ela se manifesta. E é verdade. Você observa que a graça de Deus se manifesta, e quando a graça de Deus se manifesta e chega até você, isso causa algo. Isso ocasiona alguma coisa no âmbito espiritual, no âmbito da alma, alguma coisa acontece, porque você não é mais o mesmo. Eu posso facilmente falar sobre isso, porque é o caso da minha vida. Não tive contato com o evangelho, assim, esse evangelho salvífico, né? Tinha aquela cultura de igreja, de acreditar em Deus, mas eu não nasci na onde o evangelho era abertamente divulgado dessa forma. Não, Jesus morreu pelos seus pecados, você é um pecador miserável, você precisa de redenção. Mas a partir do momento que eu tive um contato com essa salvação, que a graça, mas não é mais tão legal. Isso aqui era tão da hora, mas se torna lixo perto do sublime conhecimento de Cristo Jesus, do sublime conhecimento da graça manifesta em Cristo Jesus. E quando a gente vai observar sobre essa graça salvadora, todos os santos, o povo de Deus, aonde a graça de Deus é manifestada, ela tem um caminhar, um trajeto, que Paulo ele vai explicar, que a gente tem que traçar esse trajeto. E eu quero convocar, quero desafiar você a perceber se na sua vida você está traçando esse trajeto. Olha o verso 12. Vai dizer assim, ó, pode deixar no verso 12 aí, que agora a gente vai esmiuçar ele em algumas partes. Primeiro ele vai dizer escola, sabendo algumas coisas, né? Sabendo fazer algumas contas, sabendo alguma coisa de português, de biologia, de história. Então, e é algo gradual, é ano a ano. Você vai aprendendo, você vai aumentando seu conhecimento, abrindo, expandindo a sua mente para o ensino, né, que a escola, que a vida tem para nos ensinar. E o interessante é que ele vai usar esse termo, dizendo que a graça de Deus, ela nos educa. Então, a partir do momento que você tem contato com a graça salvadora, você não se transforma num Zé Biblinha, absurdo, crente, imaculado, santo, irrepreensível. A gente percebe que a forma que Paulo coloca aqui demonstra que é algo gradual, que é uma caminhada. Então, vamos lá, é uma escada. E através desta educação, nós vamos ser educados. No começo ali, precisa abrir mão de algumas coisas aqui mais violentas, né, mais que causam, né, consequências maiores.
E a partir de um momento a gente vai afunilando aquilo. Então, pecados que antes era normal vão se tornando cada vez mais um trem a combater. Um exemplo, um cara, sim, da vida louca mesmo, dos bailes, de tudo de ruim que vocês imaginar. Usuário de droga, tudo que você imaginar. A partir do momento que ele se converte, possivelmente ele vai começar abandonando esses hábitos mais fortes. Esses hábitos, como eu vou usar a palavra aqui? Esses hábitos que causam mais consequências ali, que são aparentemente mais pecados, né? O nosso perfil de crente e aos poucos, né, isso é o ideal, galera. Se você está combatendo o mesmo pecado, né? Se você ainda está naquele início, beleza, né? Cada um tem seu processo. Mas o ideal, o que Deus quer de nós, é que a cada vez mais nós vamos cortando e nos tornando mais santos e mais santos, cortando, até a gente chegar no momento onde a gente está combatendo os palavrões que a gente está falando, os duplos sentidos e tudo mais. E por isso, nós precisamos entender que isso é gradual, a gente precisa correr atrás, a gente precisa aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, e é por isso que nós temos que ter compaixão das pessoas que estão no processo. Às vezes a pessoa erra, ela tem uma atitude fora do padrão de Deus, e a gente tem aquela tendência de julgar, aquela tendência de condenar a pessoa para sempre. Após ele dizer que a graça de Deus nos educa, ele vai dizer o porquê que ela nos educa. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Quando você é educado na graça, você entende as coisas, você começa a ver que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo não é bom, não agrada a Deus, não é certo, não vai me fazer bem. Você precisa tomar uma posição. E aqui é a chave do negócio. Aqui é um mindset, ou a chave hermenêutica dessa situação. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma atitude, porque só a educação, só você ser educado naquilo, você entender aquilo, não é suficiente. Às vezes você faz sabendo. Por isso que proceder com a pureza, você ser puro, é uma decisão. Cabe a você decidir isso. E é interessante que a gente entra em outro aspecto. A gente já saiu do aspecto da salvação. Você é salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! E agora nós entramos no campo de combate ao pecado, de posicionamento contra o pecado. Depois da gente entender que não é uma transformação instantânea, que vai ser aos poucos, nós vamos posicionar às vezes de forma errada, nós estamos muito propícios a isso. Às vezes a gente aprende mais errando, né, do que acertando. E nós temos também que perceber que o fato da gente tomar esse posicionamento e esse posicionamento ser necessário ao mesmo tempo. A educação do mundo, ensinando você a fazer coisa errada, e a educação da graça de Deus. Então, essa educação da graça de Deus, ela tem que ser mais ascendente, né? Ela tem que subir mais, ela tem que valorizar mais do que essa educação do mundo. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa cultura depravada que nós temos, é que, infelizmente, quando a gente vai falar sobre proceder na pureza, no mundo, nós não temos aspecto nenhum. Tipo assim, se você for perceber as pessoas do mundo, não há padrões, não há formatos, formas de se proceder puramente. As pessoas criam cultura, criam achismos, vão atrás dos próprios prazeres, e é isso. Não tem aquele padrão. E quando a gente olha para a educação da graça de Deus, eu trouxe um quadro um pouco escandalizante. Eu gostaria que o Luiz colocasse. Nada
do que não se vê por aí, né? Eu até censurei para não ficar escandalizante demais, mas a gente tem um quadro de 1910 de um francês, ele intitulado de Albert Joseph Penaud, aonde ele retrata a mente humana, o desejo humano pelos prazeres. Ele vai colocar, né, intitular como a corrida de bicicleta, aonde a gente consegue perceber que há 4 rapazes pelos bonés, aonde eles correm atrás de uma moça. E aqui eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão, que às vezes nós somos como esses caras da bicicleta aí, ó, bobando. Nós preferimos a nossa do que a de Deus. Nós preferimos a nossa vida, nós preferimos os nossos prazeres do que aquilo que Deus deseja para nós. E uma das reflexões que eu vi sobre este quadro, pode tirar ele aí, que feio demais, é que ainda nós somos, como espécie, como seres humanos, meros cães correndo atrás de um osso. Hoje você vai olhar na sociedade, é isso. Meros cães correndo atrás do osso. E esse osso pode ser muitas coisas. Pode ser relacionamentos, pode ser dinheiro, sucesso, fama, visibilidade, e um dos menos falados às vezes, né? Aprovação. Nós ficamos como cães. E aí ele vai, que é o que Deus está mostrando que é, mas às vezes baseado nos nossos prazeres. E a gente fica como os caras da bicicleta, cego. Os caras não estavam nem vendo o que ia vir pela frente, se ia vir uma lombada, um quebra-mola. Eles estavam focados. Eles estavam perdidos, né, totalmente com a visão, né, naquilo e perdendo totalmente o contexto ao redor. E o interessante é que essa obra de arte é de 1910. Ou seja, há um tempo atrás, né? E aí a gente faz essa pergunta: será que nós como espécie nós evoluímos? Nós estamos evoluindo como espécie? Como cultura? Como seres humanos? Facilmente a gente afirma que não. Está pior ainda. A gente observa, talvez esse quadro, né, se torna pouco demais. A conduta dos caras da bicicleta pelas coisas desse mundo. E isso tudo vai levar a gente a ter uma pureza diante de Deus. Porque escravo não é quem diz não para essas coisas. Escravo é quem não consegue dizer não. Ou, vamos usar uma droga. Você não consegue falar não. Ou, vai ficar com aquela menina lá. Você não consegue falar não. Você é um cão correndo atrás do osso. Você está cego. Você é um escravo do pecado. No verso 13, ele vai dizer assim, ó: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a conduta principal das nossas vidas. Nós precisamos ter isso. E eu vou falar para vocês. Uma coisa que a gente sempre fala, mas eu vou reforçar. O crente Raimundo é o mais infeliz do mundo. Ele está um pé na igreja, um pé no mundo. Ele não vive as delícias perpétuas de nenhum dos lados. Porque ele não peca sem peso na consciência. E ele não está vivendo a melhor fase com Deus. E ele não está vivendo em santidade, buscando a santidade pelo menos, né? Então nós precisamos fugir desse padrão. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero te desafiar a tomar essa decisão. Se não for para escolher por Deus, au revoir. Boa sorte. Que você volte igual o filho pródigo voltou, né? Depois de aproveitar muito, comendo lavagem de porco. Por todas as coisas, amarmos a Jesus verdadeiramente. Sermos questionados se nós amamos a Jesus.
E nós podermos responder: não, eu amo, eu estou renegando as coisas, eu estou abrindo mão, às vezes até chorar de raiva. Ah, meu Deus, eu queria muito aquilo, mas não. Eu sou filho do Deus Altíssimo, sou servo de Deus, e eu vou falar não para isso, porque eu não sou escravo do pecado. Continuando o texto, ele vai dizer o verso 14, o que deveria confrontar o nosso coração, do porquê que a gente é miserável, do porquê nós devemos responder à salvação de Jesus querendo ser mais santos. Ele vai dizer: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo salvar esse caboclo. Eu vou morrer na cruz por ele, por esse miserável, por mim, esse miserável, esse lixo. E foi isso que Deus fez. E nós temos que responder a essa salvação de Deus, gente, querendo ser mais santo, querendo amar mais a Deus, buscar mais a Deus, levar as coisas de Deus a sério, ter compromisso com Deus. E ele vai dizer que ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar. Talvez, se você não está passando pelo processo de purificação, você não foi alcançado por Jesus. Um povo exclusivamente seu. Aleluia. Coisa mais boa, né? Propriedade exclusiva de Deus. Se tivesse como a gente a desejar, somos chamados por Deus, nós somos salvos por Deus, nós somos educados pela graça de Deus e nós somos confrontados, nós somos chamados por Deus a praticarmos as boas obras, a sermos puros, a sermos santos. E eu gostaria de que nós encerrássemos esse momento dizendo que nós precisamos buscar essas coisas, e o nosso próximo tema que nós vamos trabalhar, a ideia principal é nós avaliarmos a nossa vida, se nós já tivemos uma experiência com Jesus e se essa experiência está fazendo efeito. O próximo tema é o nome de um filme muito bom. O próximo tema que nós vamos trabalhar é o tema Jesus Revolution, a Revolução de Jesus. Nós vamos olhar para personagens bíblicos, vamos olhar para a salvação. Nós cremos, Pai, pela fé, que os que aqui estão são salvos, são remidos, foram lavados pelo sangue do Cordeiro e agora estão sendo desafiados pelo Senhor, pela Tua Palavra. Não é pelo preletor, não é por ninguém, é pela Tua Palavra, pela Tua soberana vontade sobre a vida deles, a buscarem mais ao Senhor, a buscarem ser santos, a buscarem a pureza. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós possamos ter um proceder mais puro, para que nós possamos ser confrontados, para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta e que nós possamos desejar buscar mais ao Senhor, sermos mais puros, experimentarmos a revolução que Jesus faz. Deus abençoe meus irmãos, saúdo a todos os visitantes que nos visitam no dia de hoje. Deus abençoe vocês e gostaria de passar a palavra para o presbítero Luiz. Sim. Galera, antes da gente descer e ter o nosso